Palmeiras! O novo goleiro do Verdão chega nos próximos meses. Anúncio sobre o Abel vai dar o que falar e tudo sobre o forte interesse europeu no GI. E sem enrolação eu peço, põe na tela aí, GD. Palmeiras! Em menos de um mês, o GI viu sua vida mudar, dando a volta por cima em 360 graus. E esse lateral, que era tido como contratação equivocada pelo Abel, sendo motivo até de auditoria nos bastidores pelos valores que foram pagos, agora está sendo alvo de clubes da Premier League, e a previsão é que, assim como Richard Hughes, o jogador tenha o Super Mundial como a tal vitrine para ser negociado no final do ano. E a idade de 20 anos e toda a característica adaptada ao estilo europeu faz com que clubes como Chelsea mantenham os olhos voltados para o jogador, e com os retornos do Marcos Rocha e do Mike, que estarão à disposição nessas próximas partidas, o Abel terá a responsabilidade de definir quem será o titular da posição, e o GI, por incrível que pareça, ainda não foi sacramentado como dono da posição, e dependendo das próximas decisões teremos uma demonstração do que será o Palmeiras até o final do ano. E será que a tal hierarquia vai falar mais alto, ou voltaremos com o bom e o melhor em campo, hein? Até aqui não restam dúvidas que o argentino está dando a vida pela posição, e se existe uma identidade hoje com a nova formação tática, muito se deve ao grande trabalho que o jovem está fazendo e do Abel, e talvez se não tivéssemos ele ali formando dupla com os zagueiros, eu acho que essa sequência positiva de 7 vitórias e 1 derrota não teria sido realizada, principalmente no Beira-Rio, onde fizemos até então a melhor partida do ano. E para você aí eu pergunto, quem é o lateral titular e quem seria esse reserva imediato, hein? Pois comente abaixo. Palmeiras! Uma multa de 30 milhões de reais em contrato e o processo do Al-Sadd na FIFA são as duas cartas na manga que a Leila tem para segurar o Abel por aqui, e a cada amanhecer aparecem atualizações envolvendo mais detalhadamente o pacto que existe entre diretoria e comissão técnica. E vocês sabiam que existe uma torcida no clube para que realmente apareça essa tal multa milionária da FIFA contra o treinador para ver se acontece algo diferente? Pois é, a informação obtida pelos integrantes do Nação Alviverde confirma que isso será a carta na manga que a presidente terá para segurar os portugueses até o final de 2027. Pode até parecer loucura, mas eu simplesmente fiquei impressionado com isso, e para a diretoria ter esse tipo de vantagem aparente só fortalece ainda mais a garantia de que o técnico vai ficar por aqui, e basicamente essa possível multa será colocada como bônus extra em seu contrato, ou seja, até 2027 vamos ter o compromisso de assumir essa tal dívida. Mas agora, caso haja uma decisão do Abel de sair antes, o problema de pagar o valor será totalmente dele. É justo. E em minha visão até parece uma loucura ou chantagem isso, e por mais que venha de fontes ligadas ao conselho, não dá para imaginar um cenário onde isso aconteça realmente. E além do mais, nunca é bom segurar alguém que esteja com vontade de sair, pois quem quer voar tem de criar asas. E creio que ele as criou já lá atrás quando assinou o tal pré-contrato, mas até agora o Abel não demonstrou isso. Acredito que é mais vontade dos antes do que propriamente decisão dele. E se até o final do ano isso acontecer, vamos manter o treinador aqui à força contra a sua própria vontade, é? Aí não dá, né? Palmeiras! Se não tá no rolo, tá no Rômulo, meia emprestado ao Ceará, ele que a cada jogo que passa no clube cearense mostra de fato porque ele não foi utilizado pela comissão técnica aqui no ano passado. E essa falta de sequência do atacante pelo Ceará virou uma dor de cabeça enorme para nossa diretoria, os planos de emprestar o jogador para ele ganhar rodagem. Infelizmente não está sendo bem sucedido por lá, inclusive o Barros, que esteve presente na Arena Castelão junto com a delegação, pediu explicações de como estava o desempenho do jogador no dia a dia, e não obtivemos mais detalhes sobre esse assunto. Isso no mínimo é curioso, e com uma notícia dessas não dá nem para negar que o Abel saiu por cima, apesar dele ter pedido o jogador, e o tempo realmente mostrou a verdade. Sendo bem sincero, torço para que o jogador dê a volta por cima dos morros que escalou, pois ele pode ter dado uma declaração polêmica dizendo que queria jogar esse último jogo para aplicar a tal lei do ex, mas sifo. E apesar disso, ele é um jogador que merece tudo de bom, porque enquanto esteve aqui soube respeitar a hierarquia sem fazer corpo mole, e no mundão de hoje isso conta muito, pois o que tem de perna de pau tentando arrumar uma picuinha nos bastidores não está escrito, e na grande maioria das vezes isso acaba com o vestiário. E no mundo da bola também esse tipo de jogador é conhecido como maçã podre, né? Palmeiras!
O novo goleiro do Palmeiras se chama Kaique e o clube trabalha com todo o processo para o jogador chegar após o segundo semestre de cabeça erguida para conseguir assumir as responsabilidades do gol, e durante essa semana estão surgindo especulações de que o goleiro Gabriel Grando do Grêmio está em negociações com o clube para ser o grande substituto do Marcelo Lomba, que vai sair mesmo no final do ano, e a notícia repassada pelos colegas realmente tem uma parcela de veracidade, porém se trata de um plano B e o nome que dá a garantia para o clube no futuro mesmo é o Carlos Miguel, e no caso do Kaique ele será o reserva imediato dos goleiros do clube para a sequência da temporada, e inclusive existe um analista de desempenho contratado especificamente somente para acompanhar os jogos do goleiro no Farense, e até junho o clube quer ter a certeza que a sua volta trará uma condição a mais para a defesa, caso seja preciso. E para quem não conhece ou apenas ouviu falar do Kaique, é um goleiro que chegará para ser o pegador de pênaltis em uma final, e se o Everton não traz mais essa confiança, o jovem da base tem essa condição, e desde os tempos do Sub-20 eu defendi a sua integração ao profissional e até fiquei chateado quando foi emprestado e não entendi o porquê disso, mas vendo a sua evolução agora vejo tudo de outra forma. Palmeiras. Amanhã, com toda a exclusividade, vamos trazer o nome definido pela diretoria que vai assumir a função de assessor técnico depois de tanto tempo buscando nomes, indo atrás do Felipão, Felipe Melo, Zé Roberto e até mesmo o Moisés. Mas o clube chegou a uma conclusão onde o aval do Abel foi fundamental, e já adiantando aqui para vocês, nenhum desses nomes citados foi escolhido, e a informação garante que a definição é momentânea e o profissional que vai assumir passará por uma avaliação completa antes de ser contratado em definitivo. E além dessa notícia, também vamos abordar um assunto polêmico envolvendo a seca de gols do Vitor Roque, e de ontem para hoje ficou certo sobre algumas mudanças que o time passará. Em primeira mão vamos trazer para todos vocês essa novidade, e espero que estejam em sintonia sempre para ficar por dentro de tudo isso e muito mais, ok? Então até amanhã. Palmeiras. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão, e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários, e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.